Curiosamente, um autômato finito não determinístico tem o mesmo poder computacional que um autômato finito determinístico. Vamos ver um exemplo aqui de como mostrar a implicação de que um autômato finito não determinístico é simulado por um autômato finito determinístico. Para isso, vamos considerar o exemplo do seguinte autômato finito não determinístico, que reconhece todas as palavras que terminam com o sufixo a. Esse autômato finito não determinístico começa no estado Q0. Ao ler o símbolo A, ele escolhe não deterministicamente entre mudar para o estado Q1 nessa transição ou permanecer no estado Q0 para receber outros símbolos A ou outros símbolos B. Percebam que esse subautômato aqui, ele reconhece a linguagem A ou B múltiplas vezes. O que o autômato vai fazer? Ele vai escolher não deterministicamente entre continuar reconhecendo uma palavra qualquer no alfabeto sigma igual a B, ou identificar que ele se encontra no ponto da palavra em que vai reconhecer o sufixo A 3 vezes e, finalmente, encerrar o processo de reconhecimento. Um exemplo de uma palavra que pertence a essa linguagem é AB, A. Então, nesse ponto aqui, o autômato escolherá não deterministicamente entre continuar reconhecendo uma palavra qualquer nesse alfabeto ou seguir pelo caminho de reconhecimento do sufixo A 3 vezes. Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo é mostrar que esse autômato descrito como um autômato finito não determinístico pode ser simulado por um autômato finito determinístico. E a técnica é bastante simples. A gente vai construir um AFD que simula esse AFN, onde os estados desse autômato finito determinístico são dados pelo conjunto das partes dos estados do autômato finito não determinístico. Consequentemente, também, o conjunto de estados finais será que é sempre o conjunto do conjunto de estados do autômato, terá como elementos alguns dos elementos do conjunto das partes do autômato finito não determinístico inicial. Vamos construir o autômato M6D. Então, o processo de construção começa fazendo o que nós já fizemos, que é identificar o conjunto de estados do autômato finito determinístico como o conjunto das partes do autômato finito não determinístico. Assim como o conjunto de estados finais é um subconjunto desse conjunto das partes. O alfabeto do AFD é exatamente o mesmo alfabeto do AFN. O AFD terá exatamente esse mesmo alfabeto. Agora a gente precisa ver como é que a gente constrói a função de transição. Então, como é que a representação da função de transição de maneira tabular é construída? Na primeira coluna, a gente coloca cada um dos estados do autômato. Estamos construindo a função de transição para o autômato determinístico. Os estados do autômato determinístico são elementos do conjunto das partes do AFN, ou seja, serão combinações entre Q0, Q1, Q2 e QF. Então podemos ter o estado unitário Q0, o estado Q0, Q1, o estado Q0, Q1, Q2 e o estado Q0, Q1, Q2, QF. Note que isso aqui são nomes. Poderíamos ter chamado isso aqui de A, B, C e D. Então, no entanto, como uma ferramenta pedagógica, né, para explicar com mais facilidade, a gente nomeia os estados como elementos desse conjunto das partes. Porque fica mais fácil de perceber que
Quando a gente transita no autômato finito determinístico do estado dado pelo conjunto unitário que é zero no Fn com o símbolo A transição no AFN é a transição que escolhe não deterministicamente entre navegar para Q1 ou ficar em Q0. Então, no AFD que simula o AFN, o autômato transitará do estado unitário Q0 com A para o estado Q0, Q1, que é o estado, no AFD, que representa essa escolha não determinística. Em Q0, lendo B da entrada, no AFN, a única possibilidade é se manter em Q0. Então, por isso, a gente anota de Q0, lendo B, o autômato se mantém em Q0. O estado Q0, Q1, no autômato finito determinístico, tem que simular todos os comportamentos do AFN, lendo a partir de cada um dos estados no AFN que compõem o estado Q0, Q1 no AFD. No AFN, estando no estado Q0 lendo A, ele pode ou transitar para Q1 ou se manter em Q0. Então, o estado para o qual o AFD transitará lendo A partir do estado Q0, Q1 será um que tenha Q0, Q1. Será um estado no autômato finito determinístico que simula também Q0, Q1. Agora, de Q0, Q1 lendo A, existe uma outra possibilidade, que é quando o autômato finito não determinístico se encontra no estado Q1 lendo A. Só existe uma possível transição nesse caso, que é transitar para o estado Q2. Então, o estado para o qual o AFD transita é o estado Q0, Q1, Q2, que simula os estados Q0, Q1, Q2 no autômato finito não determinístico. Estando no estado Q0, Q1, lendo B, a única possibilidade é se manter em Q0. Q0, lendo B, no autômato finito não determinístico, ele se mantém em Q0. Q1 com B não está especificado, lembrando que delta é uma função parcial. Isso vai acontecer para todos os estados do AFD, lendo o símbolo B. Vamos lá. Continuando. Estando no estado Q0, Q1, Q2, no AFD, que é o estado que simula os comportamentos, estando no estado Q0, ou no estado Q1, ou no estado Q2, no AFN, lendo o símbolo A, como é que esse autômato se comportará? A gente já sabe que, estando em Q0, lendo A, terá o comportamento de Q0, Q1 do AFN. Estando em Q1, lendo A, o autômato só pode transitar para Q2. Agora, estando em Q2, lendo A, o autômato finito não determinístico transita para QF. Então, a partir do estado Q0, Q1, Q2, que simula o comportamento Q0, Q1, Q2 do autômato finito não determinístico, o autômato finito determinístico transitará para o estado Q0, Q1, Q2, QF, que denota o comportamento Q0, Q1, Q2, QF no autômato finito não determinístico. E a mesma coisa fazemos para o último estado, que é Q0, Q1, Q2, QF. Uma vez definida a função de transição do AFD, podemos renomear os estados do AFD para tornar a representação visual do autômato mais simples. Então, se a gente chama de P0 o estado que contém o estado inicial do autômato finito não determinístico, P1 o estado que contém os estados Q0 e Q1 do AFND, e assim sucessivamente, a representação visual fica como descrita no diagrama abaixo, pelo grafo abaixo. Quais serão os estados finais do autômato finito determinístico? Serão todos aqueles que contiverem pelo menos
um estado final na sua definição como conjunto das partes do AFND. Então, nesse caso, é somente o estado PF, que contém os estados P0, Q0, Q1, Q2 e QF do AFND.